Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje vamos conversar um pouquinho sobre alguns suplementos. Vamos entender quais suplementos realmente funcionam, realmente são bons para a tua saúde e os que não servem de nada, são apenas marketing e se você comprar, vai perder dinheiro. Vamos lá comigo? Primeiro de tudo, é importante entendermos o que são os suplementos. Suplementos alimentares, eles basicamente foram criados para suprir alguma necessidade que você não consegue suprir apenas com os alimentos. Por exemplo, você não consegue consumir uma quantidade ok de proteína, você suplementa a proteína. Você não consegue consumir uma necessidade específica de vitaminas, você suplementa as vitaminas e assim sucessivamente. Vale salientar também que alguns outros foram desenvolvidos para suprir necessidades específicas de esportes específicos. Mas vamos conversar um pouquinho sobre os suplementos que realmente funcionam e explicar um pouquinho sobre cada um deles. E primeiro vamos falar de um suplemento que não funciona de forma alguma. E se você comprou isso, você tá aqui, ó, jogando seu dinheirinho no lixo, papai. E sabe qual que é? Os termogênicos. Os termogênicos, de forma geral, eles não funcionam. Porque a base dos termogênicos é cafeína, sendo que cafeína não vai acelerar o teu metabolismo ao ponto de auxiliar nessa queima de gordura. E atualmente a gente não tem nenhum suplemento, certo? Eu não estou falando da classe dos medicamentos, é importante. Medicamentos entra franol, entra ioibina, entra outros como um clenbuterol da vida. Eu não estou falando de medicamentos, estou falando de suplementos. Hoje não temos nenhum suplemento que seja capaz, de forma significativa, aumentar o teu gasto de metabolismo basal. Ou seja, nós não temos hoje, com nenhum respaldo científico, suplemento que realmente vai te auxiliar a queimar gordura. Então, todo suplemento que tu vê que promete ser termogênico, não acredita nele. Ah, Matheus, mas eu tomei termogênico e eu treinei muito melhor. Você treinou muito melhor porque a base dos termogênicos é a cafeína. E sim, a cafeína é um recurso, certo? É um suplemento que é muito utilizado para melhora no desempenho e realmente ela funciona. Eu vou comentar mais sobre a cafeína quando eu falar sobre os suplementos que funcionam. E sim, ela vai te auxiliar muito no treino. Mas não é porque o termogênico funciona que ele te fez treinar melhor. Não é porque o termogênico funciona que ele vai te... esse treino melhor vai te auxiliar na queima de gordura. Não. Termogênico, hoje, suplementação para queima de gordura, esquece. Não funciona. Certo? E outro que não funciona, que as pessoas falam muito, são os aminoácidos essenciais. Aqueles compostos como o BCA, por exemplo. O BCA, ele é composto por 3 aminoácidos essenciais: leucina, isoleucina e valina. Sendo que, se você tem uma alimentação boa e se você come proteína bem, você já tem mais do que tu precisa desses 3 aminoácidos. Porque esses 3 aminoácidos, eles estão presentes no whey, na carne, no frango, no ovo, no peixe. Então não é necessário a suplementação extra de BCA, porque tu já tem tudo o que tu precisa na tua alimentação. E além disso, se tu consumir muito mais aminoácido do que tu precisa, tu não vai construir mais músculo. Não. Sabe o que o teu corpo vai fazer? Jogar teu dinheiro fora através da urina. Tu vai fazer xixi proteico. Vê que legal. Tá vendo? Então, assim, é algo que não tem necessidade, é algo que hoje, com a ciência e com todos os estudos que temos, vemos que não vai trazer nenhum tipo de melhora, ou seja, não precisa comprar BCA, não gaste dinheiro com aminoácidos. Fechou? E depois desses 2 que não funcionam, vamos conversar agora um pouquinho sobre os que funcionam, o que realmente vão te trazer resultados. Vamos lá? E o primeiro suplemento que eu quero começar falando é um suplemento que eu pessoalmente já usei demais, inclusive adoro, que são as proteínas em pó. As proteínas em pó são suplementos incríveis para auxiliar a tua ingestão proteica durante o dia. Imagina a dificuldade de tu levar 100 gramas de frango para lanchar à tarde. Ou então a dificuldade de tu levar 100 gramas de carne para comer no teu lanche da manhã. E aí que o whey entra. O whey, ele vai auxiliar a tua ingestão proteica. Logicamente que se você for uma pessoa iniciante, não tem tanto músculo, muitas vezes não tem necessidade de tanta ingestão de proteína. Porém, se você for um cara mais avançado, mais pesado, com mais massa muscular, sim, o whey ele vai te auxiliar muito. E falando um pouquinho de whey, a gente pode entrar numa ramificação do assunto muito interessante, de qual a real diferença entre whey concentrado, isolado e hidrolisado. E comentando sobre isso, podemos direcionar no seguinte: o whey nada mais é que a filtração do leite, certo? Então você pega o leite, filtra a proteína do leite e fez o whey pronto. O whey concentrado é o primeiro processo de filtração, onde tu vai ter ótimas quantidades de proteína, porém um pouquinho mais de carboidrato. Depois do whey concentrado, ele é filtrado e transformado no isolado,
onde tem mais proteína ainda e menos carboidrato ainda. E depois do isolado, ele é mais filtrado ainda e forma o tão belíssimo hidrolisado, que é um whey caríssimo. E o hidrolisado tem quase nada de carboidrato e muito mais proteína. E aí você vê essas informações e fica, caramba, velho, então eu vou comprar um whey hidrolisado. Não precisa, tá? O whey concentrado, ele supre todas as necessidades que tu irá precisar quando pensamos em proteína. Então não tem necessidade nem do isolado, nem do hidrolisado. Quando eu indico whey isolado para meus pacientes, ou quando eu indico whey isolado para você, é o seguinte, se você tem algum tipo de intolerância à lactose, se você toma lactose e se sente mal, eu indico sim um whey isolado. Porque o whey isolado, como ele passa por um processo de filtração, ele tem menos lactose do que o concentrado. Então, normalmente, pessoas intolerantes à lactose se dão muito bem com whey isolado. Fechou? Proteínas em pó realmente funcionam e eu recomendo muito para algumas pessoas. Logicamente que antes de tomar qualquer suplemento, procura um profissional, nunca faz nada sozinho, certo? Segundo suplemento que funciona, eu tenho certeza que vocês estão pensando nele, e lógico que eu vou falar dele aqui, creatina, né, gente? Creatina é um suplemento incrível, não tem nem o que falar. Hoje é um dos suplementos mais utilizados no mundo fitness, vamos dizer assim. Todo mundo que entende um pouquinho mais e que treina, toma creatina, tá? Porque é um suplemento que realmente, além de auxiliar no treino, ele auxilia muitas outras coisas na tua vida, como melhora de cognição, melhora do desempenho nos estudos, melhora da força, ele auxilia muito no retardo à fadiga. Então, assim, a creatina é um suplemento incrível. E teve uma época que a creatina não era permitida no Brasil. Não sei se você lembra disso. A Anvisa, ela proibiu a circulação e o consumo de creatina por uma época no Brasil. E por conta dessa proibição, a creatina começou a ser muito estudada. Então, hoje a gente tem diversos estudos sobre creatina e hoje eu consigo te afirmar que a creatina, sim, é um suplemento seguro e que a creatina, sim, vai fazer bem para a tua saúde, não dá problema no rim, não causa queda de cabelo, então fica tranquilo que a creatina realmente pode te auxiliar e muito quando o pensamento é ganho de músculo, é melhora cognitiva, melhora no desempenho dos estudos. A creatina vai te auxiliar em tudo isso, certo? Mais uma vez, quer tomar creatina? Procura um nutricionista, fechou? Não faz as coisas sozinho não, pelo amor de Deus, tá? Outro suplemento que funciona e que é incrível é a beta-alanina. Esse é um suplemento um pouquinho mais novo que a creatina, um pouquinho mais novo que a proteína em pó, mas é um suplemento que realmente, gente, funciona e funciona bem. Vai melhorar o teu desempenho físico, vai retardar a tua fadiga, porém, toma muito cuidado, tá? A beta-alanina, estudos mostram que ela é eficaz em exercícios com média a alta duração. Por exemplo, você está fazendo o exercício por mais de 40 segundos, por mais de 1 minuto no exercício. Então é um suplemento que a gente acaba optando por ele em atletas de crossfit que realmente precisam dessa explosão muscular mais longa, né? Por conta dos treinos e dos exercícios. Em atletas de luta, em atletas quando a gente pensa em jiu-jitsu, ou então até quando a gente pensa em atletas de tiro, certo? Que, sei lá, tiro de 200, 300 metros, seja de corrida, seja de natação, a beta-alanina pode auxiliar e auxiliar muito esses atletas. Normalmente a gente não utiliza tanto a beta-alanina para atletas de musculação, porque você não vai passar tanto tempo em contração muscular, entendeu? Você faz, relaxa, e essa de relaxar, ela já não te auxilia tanto, tá? A beta-alanina é um suplemento de uso crônico, tá? Então, assim, você precisa tomar todos os dias para realmente ter o efeito da beta-alanina. Então, se você tomar beta-alanina em um pré-treino, ela não vai estar tendo muito efeito ali, certo? É mais o efeito da coceira mesmo. O que vale salientar, esse efeito da coceira é um efeito colateral da beta-alanina. Então, se você for tomar só beta-alanina e sentir que está coçando muito, você pode fracionar essa dose, tá? Tomar 2 vezes por dia beta-alanina, que vai ter o mesmo efeito e a tendência é que não tenha tanta coceira. Tá? Então, beta-alanina é um suplemento que funciona muito bem para certos tipos de esporte. Fechou? E o último suplemento que funciona incrivelmente, que eu já comentei dele aqui no vídeo, é a boa e velha cafeína. Gente, a cafeína é um suplemento incrível quando a gente pensa em melhora de performance. Realmente ela vai te deixar mais energizado, realmente ela vai melhorar o teu foco e a tua concentração, certo? Só toma cuidado no seguinte, eu vejo muitas pessoas chegando na academia e já tomando pré-treino. Isso já não funciona tanto. Por quê? Porque a cafeína, ela vai demorar de 30 a 40 minutos e para começar a ter um efeito.
Ou seja, se você realmente quer sentir o efeito da cafeína, eu indico você tomar cafeína 30, 40 minutos antes do seu treino. E aí você vai começar a treinar já sentindo ali o efeito da cafeína. É um suplemento de uso agudo, então se você usar hoje, tem efeito hoje, né? Diferente da betalanina e da creatina, que são de uso crônico. E é um suplemento que está presente em praticamente todos os pré-treinos. Inclusive, se você quiser um pré-treino muito bom, eu vou deixar um linkzinho de um pré-treino que foi feito por mim, que é o pré-treino MV, tá? Você clica nesse link, é só pedir lá na farmácia o pré-treino MV. Pré-treino, ó, show de bola, tu vai se sentir muito bem, inclusive, com ele, certo? Falando da cafeína, eu não podia deixar de te lembrar de me seguir aqui no YouTube, né? Não esquece disso, me segue, curte, manda esse vídeo para teus amigos que estão comprando besteira por aí. E agora, orienta eles e mostra quais suplementos realmente funcionam. E lembra sempre que a base é tua alimentação, tá? Então, assim, você pode suplementar o que for. Se você não comer bem, se você não tomar cuidado e não prestar atenção naquilo que você está colocando para dentro, pode ser que tu nunca veja um resultado no teu físico, pode ser que tu nem sinta os efeitos desses suplementos, fechou? Então vou ficando por aqui. Se você quiser assistir mais vídeos como esse, mais dicas sobre alimentação, sobre colocar um shape fera, vou deixar os videozinhos aqui no card. Não esquece, segue o Nutri, manda pro teu amigo. Se quer rir, tem que fazer rir, né? Chama!